cliente é o maior ativo da Vivo, né? Então, tudo que eu faço as a service, no fim, meu cliente está na mão de outra pessoa, né? Então, se ele tiver um problema lá, como é que eu tenho autonomia para resolver o problema, né? Então, internalizar do ponto de vista tecnológico, para a gente facilita muito a gestão do meu cliente Vivo. Uma fintech pura tem que criar ali o seu ecossistema, aprender do cliente para depois oferecer crédito para ele. Acho que a gente consegue ter esse ponto de partida um pouco mais adiantado, justamente por conhecer muito sobre o cliente. O espelho disso é o Pix, né? Independente de nome, do que é, onde está, assim, Exatamente. Você deu um benefício tangível para a população que muitas vezes não tinha acesso a esse benefício, né? E agora tem. A vida ficou mais fácil ali do dia a dia da pessoa, né? Então, se o Open Finance conseguir cumprir esse papel de tangibilizar para a população qual que é o benefício que está por trás. Pessoal, muito bem-vindos a mais um episódio do Verticalizando Gigantes. É o seu podcast favorito para entender o mundo da fintechização. Como grandes empresas estão construindo as suas verticais financeiras e como a gente consegue entender um pouco dos bastidores desses maiores casos de sucesso no Brasil. Eu sou o Gabriel Pereira, da Let's Media, e tenho o prazer de estar junto aqui com a Tiziana Morim, que é a CEO e fundadora da Arim, que é uma empresa do grupo Bradesco, que tem se destacado aqui pelo Embedded Finance e tem ajudado tanto bancos quanto fintechs nesses desafios de criar essas verticais financeiras, talvez tentando fazer essa inserção nesse mundo com menos dolorosa e que se foque mais nos negócios e não em todos esses desafios também de tecnologia. Hoje a gente vai abordar um case de outro gigante aqui do mercado. A gente vai conversar com a Vivo e a gente tem aqui representando eles o Daniel Varela, ele que é head de novos negócios da Fintech da Vivo. É um prazer receber vocês dois e que honra poder conversar com vocês. Sejam bem-vindos. Legal, prazer, pessoal. Obrigado pelo convite mais uma vez. E vamos conversar aqui, trocar algumas ideias. Eu vou contar um pouquinho da minha experiência ali dentro da Vivo e da vertical de serviços financeiros. Boa, vamos nessa. Boa. E eu, assim, a gente, para começar do começo, assim, a gente quer entender um pouquinho do seu papel ali dentro da Vivo, um pouco da sua história, porque acho que o que mais me fascina, assim, particularmente, é como é que esta pessoa estava, sei lá, seguindo a trajetória dela normalmente na empresa que ela entrou e, do nada, cria-se um mundo totalmente novo, uma possibilidade totalmente nova de oferecer produtos financeiros, algo que talvez não estava na sua cabeça quando você entrou na empresa, né? Não. Eu entrei na empresa em 2006, começo de 2006, né, como estagiário ainda, terminando a faculdade, ali, meu último ano de faculdade. Ainda telefônica, né? A Vivo era uma empresa, a telefônica era outra. A gente se juntou ali em 2011, 2012. E toda a minha trajetória até 2022 foi em serviços de telecom, sempre em áreas de negócio. Passei por área de comunicação, passei por algumas áreas, mas sempre em áreas de negócio, de produto, mas sempre produtos de telecom. Eu estava ali já há muito tempo fazendo, né? A Vivo é uma empresa que te dá, são várias empresas dentro da mesma empresa, né? Então, você tem muita oportunidade de job rotation e de, sei lá, podia fazer coisas em B2B, podia fazer coisas em outros produtos. Eu estava cuidando naquela época de produto pré-pago, né? Eu fui head de produto pré-pago durante 5, 6, 7 anos quase na minha carreira dentro da Vivo. Podia cuidar de outro produto, podia fazer outra coisa, né? Porque a empresa dá essa oportunidade. Mas eu queria fazer um negócio completamente diferente. E aí a Vivo está apostando em serviços digitais, em novos negócios, e tinha uma oportunidade para cuidar, na época, de conta digital, de produtos financeiros. E foi muito bacana, porque eu fiz essa transição faz 2 anos e um pouquinho, e hoje eu me sinto um profissional muito mais completo do que eu era há 2 anos atrás. E é muito legal, eu acho que assim... Bom, eu sou muito apaixonado assim, pela indústria financeira porque, não sei, eu olho com uma certa beleza a complexidade que e todo o funcionamento e tudo mais. E acho que à medida que os anos foram passando, eu fui identificando o quanto o nosso sistema ele um benchmark até no mundo, assim, pelas coisas que a gente faz. Aí foi apaixonando mais ainda por esse mercado, assim.
É quase tipo futebol, né? É. Aproveitar que eu tenho um palmeirense aqui, que né, eu também sou palmeirense. Ah, que bom. Então, tipo assim, é um benchmark nacional e aí termina que vira uma paixão, porque aquilo que a gente faz muito bem, em geral, né? A gente termina se identificando enquanto nação, né? Obviamente, nem todos os brasileiros sabem que o nosso mercado financeiro é um benchmark, mas quem tá dentro, eu sinto a mesma coisa. Tipo assim, principalmente quando a gente vai pra fora, né? Dá orgulho de falar, aí você fala, não, eu sou do Brasil. Você é do Brasil? Putz, quero conversar, quero entender, quero aprender, né? Não, é muito legal, assim. Especialmente esses últimos anos, assim, eu sinto que tem um quê ali muito de admiração e eu acho que ainda tem uma outra pontinha que a gente ainda não está no ápice da referência, porque eu acho que eles ainda não vislumbraram o que vai acontecer com tudo que a gente está construindo aqui por trás. Mas, enfim, é um bom momento para trabalhar nessa área agora. E, enfim, a gente está falando muito sobre como é que esses gigantes tomaram a decisão de construir uma vertical financeira e de todo esse processo. A palavra que os professores de português devem odiar, fintechização, ela vem tomando ali as manchetes, tendo mais presente. E para a gente desenvolver aqui o episódio, acho que a ideia principal primeiro é entender o ponto de partida, qual que é o momento de vocês agora, e depois a gente volta um pouquinho no tempo para entender as decisões e a construção para chegar no momento atual e olhar para o futuro. Então, vamos começar assim. Hoje, o que é a vertical financeira da Vivo hoje? Onde ela está tocando assim no mercado? A Vivo é uma empresa que essencialmente tem no DNA, né, o digital dentro do DNA. Né? Então, ela quer ser uma empresa que não é uma empresa só de conexão e é uma empresa de digital mesmo. Né? E a gente tem algumas verticais de novos negócios, como eu falei. Temos um negócio de energia, temos um negócio de saúde, né? Estamos apostando no negócio também de educação, consumer electronics, casa inteligente. E a fintech é uma delas, né? Assim, e talvez acho que hoje é a principal. Então é um pouco nesse cenário de que putz, como que eu faço com que a Vivo seja uma empresa não só de produtos telecom, mas seja uma empresa de produto de acesso, né? De digitalização e de prestação de serviço para o cliente. E a gente enxergou na fintech, aqui nos serviços financeiros, um link muito grande com o core business da empresa. Né? Então, a gente tem um caminho importante aqui de coisas que a gente pode fazer e que vão gerar mais valor para os produtos e para os negócios da própria empresa. A gente também não quer ser, né, assim, a gente não é uma fintech que nasce para só fazer, né, o core business da empresa funcionar e funcionar melhor ou ser mais eficiente. A gente tem que ser eficiente dentro dos nossos produtos e processos também. Né? Então, eu não quero como fintech, sei lá, lançar um produto de crédito que financie venda de aparelho na loja da Vivo, mas que o produto por si só seja deficitário. Eu vou ter que criar um produto que crie valor, porque eu quero que a fintech seja uma business unit importante dentro da Vivo. Então, é nesse caminho que a gente está. A gente passou por algumas etapas nesse processo, né? Então, a gente foi lançando produtos ao longo do tempo de forma muito blocada e separadas, eu acho. Né? Então, a gente tem uma parceria com o Itaú, num cartão co-branded, que já tem alguns anos. A gente tem um produto de seguro celular que também tem mais de 10 anos. E mais recentemente, a gente fez um teste com uma conta digital que a gente lançou faz, acho que 2, 3 anos atrás. E a gente lançou, acho que hoje o principal produto, o nosso principal produto hoje, que é o Vivo Money, que é o produto de empréstimo pessoal. Só que essa história de estar tudo muito separado, a gente não conseguiu criar uma harmonia desse ecossistema de serviços financeiros. Então, de 1 ano e meio para cá, a gente tomou algumas decisões. Né? Primeiro, que a gente não teria aplicações separadas, os aplicativos de produtos financeiros. A gente vai tentar trazer, né, as jornadas de serviço financeiro, trazer tudo para dentro do app da Vivo. O app da Vivo hoje tem 22 milhões de usuários únicos todos os meses, é uma potência. É muita gente. Muita. E assim, diferentemente de fintechs que nascem essencialmente como fintechs, né, que criam seu aplicativo, né, gastam dinheiro para trazer o cara para esse aplicativo. Você não tem esse CAC, né? Não tenho. E depois ele vai rentabilizar com, sei lá, produtos de crédito, seguros. Eu já trago tudo dentro do meu aplicativo. E a gente vai fazer isso também sob um guarda-chuva. Né? Então, os produtos nascem com nomes separados. A gente sai também um pouco dessa linha. Né? Então, o Vivo Money, inclusive,
vai deixar de ser Vivo Money, né? Ele vai se tornar um empréstimo pessoal e vai estar tudo embaixo do guarda-chuva que a gente vai chamar de Vivo, que a gente já está chamando de Vivo Pay. E aí os produtos embaixo desse guarda-chuva vão ter seus nomes próprios, né? Descritivos, né? Não vão ser nomes, né? Vai ser um empréstimo pessoal, vai ser Buy Now Pay Later, vai ser alguma coisa... Serviços mesmo ali. Serviços. Seguro celular, seguro para residência, seguro para viagem, coisas do tipo. Isso é super interessante, assim. A gente vê também, ao longo da série aqui, alguns casos semelhantes de construindo os produtos e aparecendo outros. Eu queria entender um pouco, assim, da sua visão ainda pensando na parte de negócio, porque depois eu vou perguntar na parte de tecnologia também. Como é que foi um pouco dessa decisão aqui, aí depois a gente entra no produto que está rodando agora, mas de criar talvez os primeiros. Quando você entrou, já era focado no Vivo Money, assim, como é que foi talvez, você falou que tem seguros que já tem talvez 10 anos, como é que foi um pouco das decisões na criação dos primeiros, mesmo que separados, assim? Acho que quando a gente olha para seguro e cartão, a decisão foi mais pragmática, né? Do tipo, eu vou lançar esses produtos porque, sei lá, o cartão me ajuda a vender aparelho na loja da Vivo, o seguro é importante. É uma linha de receita nova que é fácil, entre aspas, fácil fazer, porque eu vendo... Está junto com o aparelho. Já está junto com o aparelho, eu consigo colocar. O empréstimo pessoal, ele nasce já com talvez uma tentativa e erro ali, sabe? Vamos testar desse negócio, vamos ver o que acontece. E acho que nesses 3 anos aqui, sem muito essa perspectiva de que, vou criar um grande ecossistema financeiro. Então, ele nasce ali por si só e a gente viu que o negócio tem potência, né? Que é um negócio de sucesso. Mas é legal ver, assim, que você fala tentativa e erro, mas é uma decisão ousada, assim, porque... em teoria, você tem muita complementariedade ali no seguro, do celular, mas quando você fala do empréstimo pessoal, assim, na prática você está falando, olha, eu tenho audiência, eu tenho um canal, estou falando com essa pessoa e eu estou vendendo esse outro produto que às vezes não tem nada a ver com a vida dele aqui, né? Mas aí então, entra um pouco também nas fortalezas da Vivo, né? Estamos falando lá de 113 milhões de acessos, estou falando do app Vivo com 22 milhões de usuários únicos todos os meses, estou falando de um data lake enorme, a tese é muito essa também, né? Eu tenho a capacidade de conhecer uma parte da população que talvez as grandes instituições não... Talvez eu conheça coisas dessa pessoa que as grandes instituições não sabem, nunca puderam oferecer um produto de empréstimo para ele por causa disso. E a tese do negócio é muito essa, né? De eu me diferenciar pelo que eu sei do meu consumidor, do meu cliente. É muito data-based, né? Muito. E esse ponto dessa... Não é uma virada de chave, porque eu acho que as telecoms elas sempre souberam que, no fim das contas, elas têm essa base de dados e que isso é muito rico, né? Mas quando a gente tem os últimos 10 anos ali no mundo digital, né, olhando para a tecnologia, nascem tecnologias mais voltadas para o comportamento, para tracking de comportamento, gerando bases de dados mais qualificadas para gerar tomada de decisão. Porque dados por dados, todo mundo sempre teve, né? O que fazer com eles e o nível de tecnologia que a gente conseguir e de aplicações que a gente conseguir traquear ali efetivamente. E até o nosso próprio entendimento como seres humanos, né? De como usar aqueles dados, né? Em prol do negócio, em prol... Eu acho que não é tão antigo, né? E isso faz com que vocês tenham algo acumulado ao longo de uma história e que vocês agora têm cada vez mais capacidade e tecnologias disponíveis para utilizar, né? E assim, eu sei do cliente, e isso me ajuda não só, sei lá, oferecer crédito para ele, mas coisa simples, assim, numa jornada que, né, a gente construiu aqui dos novos produtos, a gente está desenhando todas as jornadas dentro do aplicativo da Vivo. Putz, eu consigo trazer já informações que o cara, numa jornada de empréstimo digital, ele teria que preencher. Eu consigo trazer muitas vezes pré-preenchido ou até nem perguntar para ele. Eu uso essas informações de back. Tirando fricção, né? Exato. E aí a jornada é muito mais fluida e eu consigo uma conversão muito melhor. E aí você me corrige aqui, tá? Se eu estiver errado, mas eu tô entendendo que, de certa forma, as iniciativas financeiras foram mais descentralizadas, talvez. Na origem, sim. Na origem. Sim. E aí eu queria até entender com você, assim, como é que era, talvez, a formação do ponto de vista de negócio, time daquela época e como é que isso está convergindo hoje para você, por exemplo,
colocar no guarda-chuva do VivoPay? Quando eu vim para a área, na verdade, a própria estrutura refletia um pouco dessa história que eu contei para vocês aqui, né? A gente tinha um head ali que cuidava de empréstimo pessoal do Vivo Money, tinha um head que cuidava de cartões, um head que cuidava de seguros, um head que cuidava da conta digital. Eu vim para cuidar da conta digital, dessa tentativa com conta digital. E, sei lá, 6 meses depois a gente enxergou e falou, puta, não dá, assim, as coisas não se conversam. E a gente mudou, inclusive, a nossa estrutura, né? Então, hoje a gente está estruturado, eu olho para tudo que é novos negócios, novos produtos. Então, eu olho novos seguros, novos produtos de seguros, novos produtos de crédito, né? Payments e as outras áreas, né? Áreas de growth, de operações, da mesma forma. Isso, em boa medida, para o nível de maturidade que a gente está hoje, é ótimo, porque a gente consegue criar justamente esse ecossistema. E aí a gente foi aprendendo coisas também ao longo do tempo, né? A gente vai falar um pouco aqui, acho que, dos aprendizados e tal, mas a gente aprendeu que ter as estruturas muito separadas, ter um produto separado do outro, isso era muito caro, né? Então, exatamente. Era muito ineficiente. Então, a gente procurou trazer para tentar internalizar ao máximo as nossas estruturas tecnológicas, inclusive, fazer com que essas estruturas tecnológicas funcionem para todos os produtos, para que eu seja muito mais eficiente na hora de ofertar, inclusive ganhe celeridade para lançar coisas novas. Eu até queria entrar nisso, assim, a gente está abordando aqui com todos os cases esse desafio tecnológico, até de arquitetura. Você falou assim, olha, eu tenho produtos e pessoas também que estavam descentralizadas. Em algum momento a gente está colocando eles junto, ao mesmo tempo eu preciso de celeridade. Como é que tem sido também esse processo de montar essa arquitetura, de eventualmente... como é que você traz esse conhecimento para dentro de casa, via pessoas, via parceiro, via aquisições, não sei. Mas como é que tem sido um pouco desse lado para montar essa plataforma para suportar todos os produtos da Vivo? A área de tecnologia não é muito a minha área, mas, enfim, o negócio como um todo me faz aprender sobre isso também. A gente ainda depende muito de parceiros para fazer as coisas, só que a gente dependia mais, né? Então, o que a gente, como eu comentei aqui, que a gente procurou fazer, né? Então, as plataformas que a gente tem, né, de as a service, que a gente para tratar o cliente, para cuidar do cliente, que eram quase 100% terceirizadas há algum tempo, a gente está, na medida do possível, tentando internalizar. Para que a gente tenha autonomia sobre o processo, né? A gente acredita muito que o cliente tem que ser da Vivo, né? E a gente tem que ser proprietário do cliente. E um grande outro desafio é fazer, beleza, eu crio minha plataforma de arquitetura, mas como que eu faço isso conversar com a arquitetura da Vivo? Exatamente. Porque eu preciso beber de toda essa fonte, eu preciso usar dessa robustez, inclusive, que existe numa empresa como a Vivo, ali, do ponto de vista de arquitetura e tecnologia, para me dar segurança de que eu posso fazer as coisas. Então, a gente está muito nesse processo de internalizar algumas estruturas e fazer o plug dessa nova estrutura ali dentro da estrutura da Vivo. Tem um conceito em tecnologia, né, que muita gente que não é de tecnologia naturalmente desconhece, que são as responsabilidades, né? As APIs, elas têm responsabilidades distintas. Então, você tem o core business ali da empresa, que geralmente está num sistema específico, nesse caso, um core bank. E você tem as APIs de borda. E tem responsabilidades que são de borda e tem responsabilidades que são de core, né? E aí, o maior desafio que as empresas enfrentam quando elas vão juntar, né? Como é o caso aqui, não, ok, eu tenho esse, vou precisar aqui ter uma mesma estrutura. É que algumas responsabilidades que estavam na borda, elas têm que passar para ir para aquele core único, né? E isso reflete em refatorações, porque no fim das contas, como você tinha o produto ali, ele meio que autossustentável, ele tinha todo um back-end que você estava triplicando ele, que é um pouco do que ele falou, né? Então você tinha ali o produto full 3 vezes, enquanto você poderia ter realmente um mesmo aqui e que dele saem ali os braços, né? E isso me tirava muita autonomia da operação, né? Um sistema dava um problema aqui, até identificar era muito mais difícil, né? O outro sistema dava um problema ali, até identificar era muito difícil. A hora que eu unifico tudo isso, eu tenho uma capacidade maior também da minha operação ser muito mais rápida e eficiente. Até para você fazer alterações e ter que refletir, fazer em todos. Né? Gera muita break change, né? E aí é aquela famosa discussão de tecnologia e negócio, né? Na área a gente tenta ao máximo colocar isso numa mesma página, né? Então,
não existe essa discussão de tecnologia e negócio porque a gente tem uma área de Product Tech, né? Então, é junto. Mas quando a gente chega em grandes clientes, né, e conversa com eles, e aí eles falam, não, é porque tecnologia me disse que não dava, ou porque negócio disse que queria, né? É que você começa a perceber que um mundo precisa entender mais do outro, né? Do contrário, aquele objetivo que o negócio colocou não vai conseguir ser atingido, mas não é porque a tecnologia não quer, é porque a tecnologia não entendeu para que aquela aplicação, no fim das contas, vai servir, né? Então, às vezes, é uma questão de comunicação, às vezes é uma questão, obviamente, de ter uma modelagem ali mais específica e vocês conseguirem... Então, organizar deploy, né? Então, as pessoas, elas esquecem que elas vão ter que gerir isso também. O que é que vai subir, quando é que vai subir, qual que é exatamente a hierarquia de um deploy, para ver se alguma coisa vai subir e vai quebrar outra, né? Ou não. E dentro dessa perspectiva, no seu caso também, né? Com parceiros e ter os as a services, ter a parte interna, também tem que ter a governança de como vai funcionar cada uma dessas tecnologias e o que define o quê, né? E não para aquela coisa tipo assim, mas isso aqui é o parceiro, eu não tenho poder sobre isso. Saber escolher os parceiros nesse momento que a gente está olhando de verticalizar os gigantes, né? Às vezes, o que faz ganhar o jogo ou não. É fundamental. Né? A flexibilidade, a possibilidade de você imputar regras de negócio, né? Cara, não, eu te vendo aqui minha estrutura e você vai poder comprar as a service, mas você não pode colocar nenhuma regra. Então, eu não estou vendendo para a Vivo, eu estou vendendo para mim mesma. Se a Vivo não pode botar nenhuma regra na minha tecnologia, significa que eu estou fazendo a tecnologia para mim mesma. Porque cada business tem suas regras de negócio. Né? E tem um ponto de experiência também, né? O cliente é o maior ativo da Vivo, né? Então, tudo que eu faço as a service, no fim, meu cliente está na mão de outra pessoa, né? Então, se ele tiver um problema lá, como é que eu tenho autonomia para resolver o problema, né? Então, internalizar do ponto de vista tecnológico, para a gente facilita muito a gestão do meu cliente vivo, né? Dos meus 113 milhões de E aí acessos. vocês estão indo na linha, eu vi a notícia de se tornar SCD, correto? Sim, a gente entrou com um pedido no Banco Central para tirar licença e é um pouco dessa estratégia que eu estou falando. Né? Então, eu quero ter propriedade sobre o cliente, quero ter propriedade sobre as regras. Sobre as regras, quero ter propriedade sobre a tecnologia. Então, acho que esse é um caminho que a gente adotou para ter mais propriedade do negócio, além de ser mais eficiente, né? Porque talvez eu não precise terceirizar tantas parte da operação como eu terceirizo hoje. Até falando nisso, eu queria explorar um pouco mais o próprio Vivo Money, assim, entender um pouco do histórico, há quanto tempo que vocês já estão fazendo, porque eu sei que vocês têm uma estrutura de decisão, de crédito, etc., interna, né? Então, acho que é legal entender um pouco da criação e de como... A gente usa muito dado interno, mas a estrutura é compartilhada com alguns parceiros também, sobre a decisão de crédito. Faz 4 anos que a gente lançou o Vivo Money, né? Ele nasceu muito nesse formato terceirizado, né? E a gente foi, até 2 anos atrás, ainda caminhando muito nessa linha. E aí a gente acho que deu uma virada de chave importante, internalizando as estruturas, internalizando as operações para ter mais segurança de rampar. Hoje a gente está com um produto que tem 420 milhões de carteira, né? Então é alguma coisa, né? Talvez o mundo vivo ainda seja pequeno, mas nos dá segurança de que eu quero ter outros produtos de crédito porque eu tenho potência para ter. Erra na política de crédito, você vê se não. Se é pouco. Mas é um pouco isso, né? Eu quero ter, sei lá, mais 3, 4, 5, 10 produtos de 420 milhões de carteira, controlando a inadimplência, né? Que acertar no meu modelo, obviamente, mas com a propriedade desse negócio. E como é que tem sido esse desafio de construir essa oferta e também colocar os parceiros, consumir a própria informação da Vivo e enriquecer essas decisões, né? De fato, transformar isso num diferencial competitivo? Como é que é um pouco desse desafio? Acho que esse desafio conversa até um pouco com a minha carreira ali, né? Sei lá, até brinco que há 1 ano e meio eu sentei na cadeira de novos negócios, tinha que fazer novos produtos de crédito e não sabia nem que era uma CCB. E aí, né, a gente patinou muito ali no começo ali de produtos demorando muito tempo para serem lançados. Acho que agora a gente está muito mais pronto para isso. Assim, você fala assim, você precisa lançar um produto, vamos lançar esse produto de crédito, tomar uma decisão. Eu tenho certeza que hoje eu olho para esse negócio e falo,
puta, que parceiros que eu preciso ter para viabilizar uma parte ou outra parte. Quais são os itens que eu tenho que olhar no começo, né? Funding da operação. Talvez a gente tenha se preocupado menos, né, nos primeiros produtos lá, mas é um item que deve ser uma das primeiras coisas. Então, acho que o aprendizado que a gente teve ali um pouco, e acho que todas as empresas que estão nesse processo, né, de ter fintechs dentro de uma empresa mãe, vão sofrer com isso, porque no fim, talvez você não precise ter... Se você trouxer todo mundo de fora, né, com conhecimento sobre produtos financeiros, as pessoas vão chegar e vão sentar ali e não vão conhecer nada da empresa. Então, acho que tem que ter uma mescla, mas tem que ter muito das pessoas que conhecem a empresa, conhecem o ambiente, né, o ecossistema da própria empresa, mas essas pessoas talvez demorem para aprender o que é aquele business. Né? E é bem legal, assim, a gente tem, no nosso caso aqui, alguns clientes, né, grandes empresas do setor de beleza, e aí tem todo o ecossistema para atender, e para atender esse ecossistema precisa de tecnologia financeira. E um dos cases assim, que eu gosto de olhar que você trouxe sobre dados, né? Quando a gente tem uma indústria, centro de distribuição, revenda e consumidor final, né, por exemplo, uma dor da indústria e sempre foi o tracking de dados, né? Então, a indústria produz o produto e ela tenta ao máximo entender a vida útil do produto até ali a pessoa final, né? E aí a gente, às vezes, traz para o cliente a solução, aí o cliente fala, não, eu não quero conta digital. Aí vamos dar 2 passos para trás, não é conta digital, mas uma das formas de você conseguir traquear toda a sua cadeia é através de uma malha de serviços financeiros, porque no fim das contas, se você prover o app para seu centro de distribuição, e um outro app, não precisa ser o mesmo, ou um outro RPzinho ali, para revenda, né, lá na ponta, e você está provendo isso, no fim das contas você está tendo um comportamental de consumo, né, que você não teria antes, e aí a gente está construindo aí um case com a empresa de energia, que é justamente focado na parte mais de gás, eles conseguirem ofertar ali na ponta, né, algo que antes eles não conseguiam, a nível de dados, mas com empréstimo, né? Eu estou lembrando bem porque é empréstimo pessoal também. Uhum. Então, a pessoa tem lá, aí às vezes você dá um microcrédito para pagar a conta de energia, né? Então, você dá o microcrédito na própria conta de energia, já vai aparecer a parcela do seu crédito que foi para financiar porque aquele mês você não pôde, ou algum microcrédito pessoal que você pegou. E vocês também têm esse benefício através das faturas, né? Então, assim, no fim das contas, a pessoa está ali todo mês interagindo com vocês, né? Ou através de uma recarga, ou através do pós-pago. E vocês têm a possibilidade de viabilizar algo que é muito complexo, que é o empréstimo pessoal, mas dentro da estrutura que vocês já têm, né? E até no último evento que eu participei com o Gabriel aqui, a gente falou um pouco disso, assim, né? No fim, a modelagem nossa, né? A gente tenta usar o máximo de variáveis possíveis, mas ela é dura no sentido... Dura não, mas ela é pragmática, assim, no sentido que, putz, eu sei que se um cliente ele tem um bom perfil de crédito com a Vivo, como Telecom, tipicamente ele tem um bom perfil de crédito no produto de crédito. Esse é um dos grandes aprendizados também, assim, então... O cara que está ali recorrente, que está no atrasa conta. Você consegue replicar o aprendizado. Né? Sim. Isso é muito legal, assim, porque é um diferencial também, né, de quando alguma dessas empresas vai criar a vertical financeira. Você tem informações de comportamento que vão além do tradicional, de você criar uma fintech pura ou qualquer coisa nessa linha, né? Que é um pouco do que ela falou, né? Assim, uma fintech pura, e que eu também falei no começo, eu acho, uma fintech pura tem que criar ali o seu ecossistema, aprender do cliente para depois oferecer crédito para ele. Acho que a gente consegue ter esse ponto de partida um pouco mais adiantado justamente por conhecer muito sobre o cliente. Para eu acabar assim de dar uma visão geral também dos produtos, hoje, como é que é o canal de atendimento do Vivo Money, ou a forma de venda, é híbrido, é online? Como isso tem funcionado? A gente atende numa central específica de produtos financeiros, tá? Então, ainda não está 100% centralizada, mas a gente vai ter essa central de atendimento 100% centralizada para todos, desde seguros até o empréstimo. Como a gente está trazendo, e a gente quer trazer todos os produtos, mesmo já existentes, para dentro do app Vivo, a gente também espera que com a Aura, né, assim, a inteligência artificial da Vivo, seja o grande canal de resolver o problema do cliente. Tá? Então, ainda neste processo de centralizar as coisas, o objetivo é tentar resolver a vida do cliente da forma mais digital possível, mas se não, eu tenho uma central de atendimento específica, até porque
talvez seja muito pulverizado eu colocar nas centrais da Vivo de uma maneira... né, na central da Vivo, colocar lá dentro os serviços financeiros e o expertise é completamente diferente. Fica muito superficial às vezes. Aí o objetivo também é que exista o cross-sell ali e tudo mais. Então, também. Quanto mais próximo, melhor para o cliente. Facilita também essa venda de novos produtos, enfim. Ainda para a gente explorar um pouco assim, dessa decisão, em que momento assim vocês estão? E aí, beleza, a gente vai fazer Vivo Pay, mas como que foi, por exemplo, para entender internamente até essas questões de área, marca, canal, distribuição, cliente, etc. Mas como é que foi, talvez, para montar este modelo novo e entender como ele vai funcionar? Então, assim, vou te dar um exemplo. Você falou que algumas coisas estavam internalizando, acho que a ideia era você manter isso no canal proprietário. Mas à medida que você vai criar esse produto novo, vai abrir uma série de novas possibilidades nessa plataforma. Você vai plugar coisas que você ainda não tem hoje, etc. E eu estou mais preocupado até no ponto de vista de tecnologia. Assim, a gente vai precisar, de repente, modernizar isso daqui porque a gente quer plugar outros ou não. O que você pega de cada um que já existia para poder montar esse arcabouço novo, assim? Acho que pensar aqui, mas acho que passa um pouco por acho que o grande desafio agora talvez seja como ter as jornadas mais embedadas possíveis, né? Então, a gente ainda, por mais que a gente esteja indo para o app Vivo, né, que a gente tenha cada vez mais relevância, a gente ainda está muito pouco plugado nas jornadas core da empresa, né? Então, acho que o grande desafio de tecnologia é como que eu, além de criar o meu arcabouço ali para o produto financeiro, eu faço com que esse meu produto financeiro esteja cada vez mais ligado no core da empresa. Então, né, a história do cliente está comprando um device, um aparelho, né, um smartphone. Ainda é muito na loja ali, né? A gente financia o seguro celular, por exemplo, muito na loja. Mas como que eu gatilho mais, né? Como é que eu tenho mais contexto nas jornadas do cliente na Vivo para poder vender produtos financeiros? Isso depende um pouco também dessa história de fazer o meu core de tecnologia aqui da fintech conversar com o core de tecnologia da empresa para poder, na medida do possível, ser cada vez mais contextualizado. Uma solução, né, que eu, ouvindo assim, pensando, existem características, né? A gente teve alguns desafios na área de pensar no core banking, né? Colocar um core banking as a service no mercado para que empresas que já têm licença ou vão se licenciar, né, possam consumir. A primeira barreira que a gente encontra, né, e você vai entender onde é que eu quero chegar, é justamente esse ponto do cara, Tice, mas eu vou ter que me comunicar, essa sua tecnologia, né, as a service, vai ter que se comunicar com todo um legado que já existe, né, e que não necessariamente é cloud-based, e que não necessariamente tem APIs expostas e etc. Na verdade, raramente, né, tem APIs expostas e tal, até porque a gente tem que entender isso. A empresa não tem por que ter APIs expostas, né, ela foi sendo criada ali de uma lógica deles mesmos se consumirem, enfim, todas essas grandes empresas. E aí a gente tomou algumas decisões na época da criação mesmo do produto, de deixar ser possível criar alguns workers, né, ao redor ali, aí para quem estiver em casa aí pensando, meu Deus, o que é um worker, né? Vamos pensar ali em alguns centros de serviço em que eles têm uma função própria, e algumas dessas empresas hoje usam essa lógica que a gente criou para fazer essas chamadas para esses legados, né? Os legados, geralmente, eles têm alguma coisa uma vez por dia, tem uns cortes, o nosso core é 24/7, mas ele chama esse legado e faz uma rotina, às vezes via arquivo, às vezes via um JSON e etc., e isso fez com que a gente aprendesse que o legado ele era uma realidade. E não algo que a gente iria substituir, por exemplo, ou contornar, né? E aí, quando a gente subiu o primeiro case da gente e a gente conseguiu entender, e depois que a gente começou a atender o próprio Bradesco, né? Hoje em dia a gente atende o Bradesco em diversas frentes, geralmente o pessoal olha assim e fala assim, cara, mas como que vocês conseguiram fazer isso dentro do Bradesco, né? Eu não fiz dentro do Bradesco. Eu fiz o serviço falar
com o serviço do Bradesco, porque não tinha como, nesse curto espaço de tempo, e provavelmente isso é cobrado por metas e crescimento, expor todas as APIs lá do Bradesco para poder lançar, como a gente lançou, o Lend as a Service, né? Ah, porque como que você conseguiu expor todo o motor de crédito? Não, a gente cria serviços ali. Exatamente. Então a gente tem que usar a lógica, eu imagino que esse seja um desafio constante de vocês de como conversar com esse sistema que é legado, provavelmente, e que tem outras premissas, né, do que vocês têm de novidade. Na Vivo, são vários legados, né? Entre fusões e aquisições, ainda vários legados, verdade, né? Verdade. O que dificulta ainda mais. Mas essa são decisões do dia a dia difíceis, assim, né? Então, Imagino. como que eu vou para um negócio... E a gente faz alguns quase que MVPs, assim. Mas como que eu faço MVPs que, no fim, depois eu não vou ter que jogar tudo fora? Então... Acho que talvez esse seja um dos grandes desafios ali no dia a dia, né? Sim. Como é que eu dou celeridade para lançar as coisas rápido? E, obviamente, você conhece, tem muitos caminhos para lançar coisas rápidas, né? No as a service. Mas que eu não vou jogar lá fora, lá na frente, tudo que eu fiz, porque estou construindo um negócio proprietário, que é um negócio estrutural. Então, acho que o desafio é... Beleza, eu vou continuar fazendo alguns MVPs aqui, mas como que depois eu uso esses MVPs? Como é que eu faço eles já pensando em plugar no definitivo? É um belo aprendizado aqui do... Poucas pessoas falam sobre isso, né? Sobre o MVP e sobre o que é um MVP, no sentido de... não é qualquer coisa que sobe que é um MVP. Não é um MVP, né? São produtos, de fato. Exatamente. Lançarei produtos que não são MVPs. Perfeito. Mas tem que pensar de um jeito que a estrutura tecnológica seja adaptável. E a gente... eu concordo tanto com essa visão e com essa dor, né? E enxerguei muito essa dor em muitas empresas, que a gente foi, por exemplo, na área, a gente chegou a uma época que a gente chegou a ter 450 clientes e tal, e hoje em dia a gente tem menos de 50, né? E a receita, a gente, né, 2 vezes já cresceu vezes 10. Então, aí todo mundo pergunta, mas, cara, para atender empresa, você precisa desenvolver algo que seja perene na empresa. E não algo que a empresa vai fazer junto com você e depois ela vai ter que jogar fora. Que é um grande erro que eu vejo no mercado as a service como um todo, né? Ó, o que eu tenho é isso aqui, aí você pode consumir on demand. Se quiser, beleza. Não, é tipo, vamos construir um customizado, né? Eu levanto muito a bandeira do customização as a service, mas é muito mais para diminuir o custo de quem tá lá dentro, né? No fim das contas, fazendo tudo. Mas que a pessoa veja, Tice, isso aqui que a gente tá construindo junto, eu vou ter que jogar fora daqui a um ano? Não. É exatamente isso aqui que a gente vai interar em cima e a gente vai poder ter uma parceria de 5 anos, de 10 anos. Né? Esse equilíbrio é muito difícil, né? Porque muito se for esperar tudo tá pronto, né? Exatamente. Posso ir para casa e não fazer nada. Exatamente. Aqui como novos negócios durante 2, 3, 5 anos, sei lá. Então, como equilibrar, gastar menos possível aqui nesses modelos, nesses novos produtos, para que sejam eficientes, mas que depois, né, tudo possa convergir dentro de uma arquitetura única. Perfeito. A gente teve a oportunidade de conversar num painel aí, pouco tempo atrás, e a gente falou bastante do uso de fontes de dados diferentes e também do Open Finance, né? Como é que vocês veem como oportunidade também, enfim, a entrada do Pix, Open Finance, etc., mas como é que vocês veem essas novas possibilidades, né, essas ferramentas que o Bacen está possibilitando para o mercado e como que vocês pensam para incorporar isso nas soluções de vocês e melhorar o que vocês estão ofertando, entrar no próprio, enfim, VivoPay, dar mais eficiência, enfim, mas de um ponto de vista talvez de oportunidade e também da parte de tecnologia, assim. Tá. Acho que do Open Finance, acho que tem um grande desafio ali da anuência do cliente, né, da recorrência e tal. Mas acho que ele tem potência não só para produtos financeiros, né? Aí talvez seja o contrário, né? Eu aqui ajudando o core business da empresa, né? Total. Então, se eu tiver a anuência do cliente para saber, sei lá, a conta de uma outra operadora que ele paga, né, no cartão de crédito, por exemplo, eu consigo talvez ter um produto mais direcionado. Então, acho que o Open Finance ele ajuda nas duas pontas. Acho que ele vai me ajudar a modelar melhor. Mas acho que ele é um motor de gerar negócios para todos os negócios da Vivo. Tá? E a gente aposta grande nisso. Né? A gente tem uma área de Ventures Capital que tem um pouco mais de 300 milhões para investir em startups série A e B. A gente investiu recentemente na Clave, que é o painel que a gente estava ali. 15 milhões, se eu não estou enganado aqui, mas acho que foram 15 milhões.
Então a gente quer pisar nesse território com vontade, assim, de usar os dados do cliente, né, a partir da uniência, respeitando todas as regras, né, eu poder usar os dados desse cliente. Não, quem está ouvindo aqui já cansou de me ouvir falar que é o consentimento, então o pessoal sabe que... Não, e para a gente, assim, de novo, o cliente é o principal ativo, né? A gente sabe muita coisa do cliente, mas a gente não usa nada, né, que não pode, o que o cliente não deixa. Então a gente segue 100% das diretrizes. Eu acho que essa combinação de informações ali enriquece muito o ecossistema de vocês, né? Então você falar até a diversidade de produtos que você falou no começo aqui, que a Vivo tem olhado, né? Que ele se entende como uma empresa digital, acaba se beneficiando. Então também, como que é a visão de vocês, assim, do VivoPay, como plataforma interna, assim, também, para não só atender no B2C, mas em teoria no B2B, que são as empresas até do próprio ecossistema, ou eventualmente fora, não sei se isso também está nos planos. Eu acho que, primeiro, né, o nosso foco, assim, é cliente vivo, né, ponto. Assim, já é um horizonte razoável, né? Não vou brigar com o Nubank, assim, a gente tem bem claro o caminho que a gente tem a trilhar ali dentro e eu sei qual que é a minha estratégia. Acho que B2B é um mundo a ser explorado ainda, tá? Então, e tem muita coisa para ser feita lá dentro, né? A gente tem muitas empresas clientes, né? Principalmente pequenas e médias empresas, mais de 1 milhão de empresas. E a gente ainda não tem produtos financeiros para eles. Tem a dificuldade um pouco de estrutura, né? Então, hoje a gente ainda está fazendo muita coisa para ter quase que o básico ali no B2C. Acho que essa estrutura que a gente está criando vai me dar, no fim, assim, o core que eu crio ali serve para um, serve para outro, né? Mas acho que a gente tem que crescer um pouco mais, né? Olhando para o meu cliente pessoa física, mas começar a pisar no território de B2B para aprender, como a gente fez com o Vivo Money ali, putz, né? Com o empréstimo pessoal. Tem um caminho aqui? Quase certeza que sim. Como fazer? Acho que o como fazer, vai ser importante, né? As informações que eu uso no meu modelo de crédito hoje para pessoa física, algumas delas talvez eu possa usar para pessoa jurídica, mas não todas. Então, se eu aprendi aqui, acho que eu vou passar por esse processo também aqui olhando para pessoa jurídica. Mas, de novo, acho que é um universo enorme para ser explorado também com uma robustez grande de quantidade de clientes e canais que a gente tem. E assim, até num conceito aí de priorização também, né? A gente tem recursos finitos, né? Então não dá para se fazer tudo. Mas quando você começa a observar essas sinergias do ecossistema, etc., eu acho que deve dar até uma certa euforia. Você fala, cara, tem um monte de oportunidade aqui, quero aproveitar. E o que a gente tem visto, tanto no mercado ou nas próprias conversas aqui, os cases de sucesso exploram muito bem essa interseção e que no final do dia é que mantém o cliente mais com vocês, é o que aumenta ali o LTV dele, enfim, o engajamento, etc., e que faz com que ele pense 2 vezes antes de dar um churn, por exemplo. Né? Acho que pensando em produtos, né? Sei lá, olhando para o B2B, por exemplo, como você falou, né? Tem muita coisa para ser feita, mas a gente também, por mais que a empresa, né, seja uma empresa de alta rentabilidade, a gente não é uma empresa que, sei lá, rasga dinheiro, né? Então, e a nossa estrutura é finita hoje, é um pouco que você falou, a gente vai ter que priorizar coisas. Então, assim, a Vivo, né, o fintech da Vivo só vai crescer se ela for sustentável, né? O VivoPay só vai crescer se ele tiver sustentabilidade. Então, a gente vai pisar nos territórios, garantir que o produto tem rentabilidade positiva e a partir daí a gente vai ampliando nosso leque. Legal. Acho que a gente está num momento de crescimento, né? A gente acabou de lançar um produto de parcelamento via Pix, né? Que é quase um Buy Now Pay Later. Devemos ter esse ano ainda mais 1 ou 2 lançamentos de produto de crédito, totalmente proprietários. E aí acho que a partir daí a gente começa a ter segurança de que vou alavancar, vou para B2B, vou fazer alguma coisa mais diferente em B2C também. Hoje, eu não sei se você tinha me falado do tamanho da carteira ali de 400 milhões. A gente, aí obviamente dentro do que você puder falar, mas qual que é a ordem de grandeza assim, de clientes que nascem na VivoPay agora que é fazendo essa mudança de posicionamento também?
Que nasce no Vivo Pay como? Pensando, assim, a quantidade de... Novos usuários. Exato, assim, quando você vai pegar os produtos separados, etc., eu tô imaginando que a gente vai juntar agora na Vivo Pay e vai ter um pool ali de clientes, assim. Se somar todos os produtos, a gente deve ter uma base, imagina, de um número que eu não sei aqui de cabeça. Prefiro até não falar, porque é uma convergência e nem todo. Pode ter sei as bases aqui, pessoa. mas de clientes, assim, de cada um dos produtos, mas eu não sei muito os clientes únicos ainda. Acho que até as sobreposições que existem, né? Acho que até a visão, né, de ter o guarda-chuva e tal, também vai me facilitar ter essa informação. Total. E um desafio, aí eu estou inferindo, né? Você me confirma. Um desafio que as empresas têm quando elas estão convergindo é o cadastro único, né? Então, geralmente, você tem ali teve um KYC para um, teve um KYC para outro, tem uma base de dados para um, tem uma base de dados para outro. E aí termina sendo um desafio, no fim das contas, ali saber o que sobrepõe o que e de que forma, e etc. Como que está essa parte? Ou já era no cadastro único? Não era, né? A gente unificou o cadastro aqui na nossa plataforma e agora vamos unificar o cadastro na jornada. Então, a hora que eu jogo dentro do app, eu primeiro consigo aproveitar muito do cadastro que ele já tem dentro do app, né? Biometria, algumas coisas que ele já fez ali na jornada do app Vivo, né? O app que é para produtos de telecom, para consumidor eletrônico, para todos os outros. E passo só o básico ali na hora dele, né, se ele quiser comprar o empréstimo, quiser contratar um empréstimo pessoal, ele vai fazer o que precisa, complementar. Melhora para ele e também para vocês a relação de custo. Né? E depois eu uso todo esse cadastro que ele fez no empréstimo pessoal para quando eu for fazer o parcelamento via Pix, e quando ele for abrir a conta digital, e quando for contratar um seguro, né, que seguro não necessita de tantas coisas, mas a base já está num cadastro único e a jornada estará num cadastro único que vai me dar muito mais eficiência. Esse é um dos maiores desafios que eu vejo no mercado hoje, com certeza. Base unificada, né? Porque é natural que a empresa vai apostando em algumas coisas ao longo da história e aí algumas coisas dão certo, as outras não dão certo. Aquela empresa que prestava serviço ou aquele head que tomava conta da área na época tomou tal decisão e aí quando às vezes alguém chega para unificar, né? Termina que tem esse ponto. E aí tem outras vantagens aí do Open Finance que traz essa possibilidade de unificar a base, entre aspas, do zero, né? Tem alguns players que eles optam por fazer isso porque eles conseguem hoje consumir dados de uma maneira imediata, né? A gente tem que pensar duas vezes na hora de mudar o nome, na hora que casa, né? Porque senão depois numa base tá com o nome, na outra tá em outra, aí pra juntar, nem tudo obviamente. Subscreve, vai na chave do CPF, mas mesmo assim a gente sabe que é um desafio ter essa visão única e tudo mais, enfim. Eu já tive bastante conversa até com instituições financeiras. Nessa discussão do Open Finance, cara, eu tenho a minha base aqui. E aí eu comecei a receber informações pelo Open Finance de outras instituições. Salvando em outra base. Eu preciso fazer um score aqui para saber o que eu vou subscrever ou não. Porque não necessariamente aquela informação de lá está mais quente que a minha. Então essa decisão de qual fica não é trivial. É o tipo do problema, por exemplo, que quando a gente começou a falar de Open Finance, né, o mercado, ninguém ia falar sobre isso. Aí quando começam a vir os dados, né? Então é aquele famoso, só sabe do produto quando você lança no mercado. E aí você começa a receber e fala assim, tá, aqui tá dizendo que o Gabriel é inadimplente, mas aqui ele é super adimplente, né? E aí eu uso qual informação ou como que eu vou convergir esse banco de dados? E o Open Finance tem o desafio que eu não falei, que acho que é a instantaneidade do negócio ali, né? Então, putz, você vai me dar uma anuência aqui para eu usar seu dado fora da Vivo e vou te dar alguma coisa daqui 2 meses. Não, tem que te dar uma coisa agora, né? Então tem que estar gatilhado ali. Pro usuário final ali, eu falo muito que tem que ter uns 3 pontos, assim, que é o benefício, a tempestividade, que esse benefício vai surgir, e o grau de personalização. Então, são fatores ali que vão mudar a probabilidade dele consentir o compartilhamento ou não. E uma coisa legal, ouvindo vocês falando aqui do painel, que vocês participaram e saber que vocês investiram em empresa e etc., é porque as marcas de telefonia, elas são grandes marcas educadoras, né, do Brasil. Ou seja, são marcas que, independente da classe social, né, em um mundo como a gente está hoje, que o smartphone é uma realidade, né,
elas terminam comunicando, e o que elas comunicam com o público é comunicado com boa parte da população brasileira, com certeza, independente de ser bancarizado ou desbancarizado. E um dos meus pontos maiores, já até falei, Gabriel, isso, um dos meus pontos maiores do Open Finance vingar ou não vingar, e essas discussões que tem, é que eu acho que faltou, por parte do Banco Central, do governo como um todo, um plano de comunicação acessível, né? Em realmente colocar ali algumas pessoas, figuras populares, explicando alguns pontos. Mas esse ponto das grandes marcas de telecom estarem incentivando e começarem a ter programas sobre isso, trazendo um benefício instantâneo, ainda que seja no universo de telecom, começa a educar as pessoas sobre o tema. E o tanto que essas empresas chegam na casa das pessoas é incomparável com qualquer outro tipo de produto ou serviço no país. Casa, né? Você tá na palma da mão do cara. É água, luz e celular. Não, né? é a última coisa que a pessoa vê antes de dormir e a primeira que ela vê quando acorda. Então você ia aprender... o celular antes de virar pro lado na cama. Exatamente. É um desafio dos markets, óbvio, explicar e ter a parte da concessão e tudo mais, mas com certeza vocês serão atores assim históricos quando a gente fala da adesão da população brasileira ou do entendimento, né, em relação ao Open Finance, porque muito se fala na nossa bolha e pouco se fala com a população brasileira, né, que realmente vai consumir isso. Mas de novo, tem que dar, acho que o benefício tangível pro cara. Exatamente, o entendimento mesmo. É que no final do dia vai ser essa utilidade para ele é o que vai criar o interesse e aí fazer ele se educar. Inclusive no próprio Reino Unido eles tiveram dificuldade. Você imagina um lugar onde a língua materna é o inglês e Open Banking não foi tão compreendido. Simples. Imagina no Brasil, mas fala, pô, fica... Vamos ter que mudar o nome aqui, né? Fazer um Pix, Drex e alguma coisa para Open Finance. Mas tem, por exemplo, ações que são feitas lá, que eu acho que são positivas. Por exemplo, o recolhimento de impostos, etc., é feito com iniciação de pagamentos. Então, já vai colocando as pessoas dentro do processo. Acho que o grande espelho disso é o Pix, né? Independente de nome, do que é, onde está. Assim, exatamente. Você deu um benefício tangível para população que muitas vezes não tinha acesso a esse benefício, né? E agora tem. A vida ficou mais fácil ali do dia a dia da pessoa, né? Então, se o Open Finance conseguir cumprir esse papel de tangibilizar para a população qual que é o benefício que está por trás. Na simplicidade, né? Porque antes a pessoa pagava R$10 para transferir R$10. Então, o benefício é muito tangível. Tipo, eu não pago mais R$10 para transferir R$10. Isso é muito simples de entender, né? Pensando numa economia bem sustentada na informalidade como é no Brasil, e que era tipicamente nas transações, né, em moeda. Né? Então, quanto que o Pix, né, trouxe de valor para esse mercado, né? Não, virou... É engraçado que em algumas conversas parece que não é assim, o Pix virou dinheiro, assim. Tipo assim, me manda um Pix, sabe? Faz o Pix, me manda um Pix. Então meio que... Metonímia, inclusive, né? e deixou até mais fácil falar sobre dinheiro, às vezes. Porque a pessoa não fala, me paga os R$100, pô, me faz o Pix lá. Aí facilitou muito a comunicação. Aí o Pix assumiu um papel de democratização da bancarização importante, né? Assim, a digitalização a bancarização através da digitalização, acho que tem 90% desse papel quem fez acontecer foi o Pix. Eu preciso ter isso aqui, né? Faz muita diferença. A gente está caminhando aqui para o final e ao longo da conversa você já foi passando aqui por alguns aprendizados, mas eu queria pegar com você essa visão dos aprendizados aí que vocês tiveram na trajetória e que conselho que você daria para uma outra instituição que está passando por esse processo, que está nesse momento ali de definir como entrar numa vertical financeira, enfim, por onde talvez você começaria hoje se te retornasse lá no dia zero. Acho que primeiro de tudo é o conhecimento ali, né? Então, eu falei um pouco disso aqui durante o nosso papo, né? Eu preciso de gente, eu preciso fazer uma mescla ali de gente que conhece desse negócio e tem que fazer uma mescla com gente que conhece a empresa. Eu brinquei aqui que há um ano e meio eu não sabia o que era uma CCB, né? Se eu tivesse alguém ali para puxar e falar assim, senta aqui que eu vou te explicar o que é esse negócio, talvez tivesse sido mais rápido. Então, assim, acho que
essa mescla de conhecimento é importante para dar o start. Acho que, olhando também um pouco para o meu aprendizado aqui, para o meu histórico, participar o máximo possível de eventos, aí falando um pouco mais de pessoas, né? Não no desafio da empresa, mas participar de eventos, assim, o que eu falei com parceiros, pessoas nesses últimos 2 anos, assim, acho que... Para sugar o conhecimento. Para sugar o conhecimento. Né? Eu lembro que no começo eu entrava em reuniões que as pessoas, né, parceiros de Banking as a Service, de Credit as a Service, com possíveis parceiros de instituições, e isso a gente entendia 5% da reunião era muito. Então, até pegando o gancho também do que eu falei no começo, de hoje eu sou um profissional muito mais completo, eu não entendo 100 da conversa, mas entendo uns 80. Então, acho que isso, como acelerar o ganho de conhecimento é um fator importante. E outro aprendizado e aí talvez olhando um pouco antes da minha entrada na área, qual que é o ponto futuro que eu quero ter? Eu sei que as coisas, acho que não é tão fácil dentro de grandes empresas, porque as grandes empresas querem dar respostas ao mercado e tudo mais, mas qual que é o ponto futuro, né? Então, hoje a gente tem bem claro qual que é o nosso ponto futuro, né? Eu quero ser ali uma área de serviços financeiros, né, super digitalizada, que seja capaz de entregar valor para o core business da empresa ou para o próprio ecossistema de serviços financeiros e que seja autossustentável. Então, saber esse ponto futuro nos ajudou a tomar decisões do tipo, eu vou colocar tudo dentro do guarda-chuva VivoPay, vou trazer para dentro do app Vivo. E se eu tivesse tido tomado essas decisões um pouco antes, talvez as coisas tivessem acontecido um pouco mais rápido. Boa. E para a gente fechar, Tício, o que na sua visão aí também ficou? A gente já citou aí alguns insights aqui ao longo do episódio. O que fica para você hoje? Eu acho que esse ponto que ele falou agora no final resume bem, talvez, a realidade de uma série de diretores e heads que estão com a incumbência de iniciar um projeto, né, fechar um BP e etc., que é não ter vindo do mercado financeiro, né? Então, quando eu conheci o Gabriel pela primeira vez no podcast, que eu falei para ele que eu também não tinha vindo do mercado financeiro, ele falou, impossível. E aí eu falei, não, eu não vim. Aí ele, não, mas não tem como, porque, né, como é que você fez um M&A com o Bradesco, etc. Eu falei, cara, indo para todos os eventos, consumindo, lendo a legislação na íntegra primeiro, para depois ler um resumo, e não ler o resumo porque eu não sabia nem o básico, né, logo no comecinho. E hoje em dia eu vou falando as coisas assim, até eu mesmo penso, poxa, já sei isso. E você vai indo assim. Então, eu acho que muitos executivos podem se identificar com o fato de eu sou muito bom na minha organização, estão me dando esse desafio, que é uma linha totalmente nova, né, E ele trouxe isso como factível, né? Obviamente, com todas as dificuldades, entrar numa reunião e não conhecer 90% do que está sendo dito, mas está na reunião, mas está ali para aprender, né? Entender. E 2, 3 anos depois, está aqui conversando com a gente na maior tranquilidade, falando sobre uma série de pontos, né? Então, acho que esse é um aprendizado que fica forte, porque eu acho que muitas pessoas elas terminam se identificando com esse local de fala. Obviamente, outras vêm de mercado financeiro, as companhias trazem, né? Mas, às vezes, a companhia quer colocar uma prata de casa que sabe que entrega, né? Que eu imagino que tenha sido o caso. Não, vamos dar o desafio ali, porque ele vai conseguir entregar. E, na prática, é factível. Não é fácil, né? Mas é factível. Então, eu acho que esse é um aprendizado, assim, importante dele ter trazido como experiência, assim, que a gente não vê, né? Não é comum. Sim. Para mim, acho que teve... O que me chamou um pouco a atenção também foi o fato até do pragmatismo do seguinte, olha, eu não preciso necessariamente fazer o super app para começar. Tô há 10 anos já fazendo esse dessa forma pragmática, usando parceiros ou não, tô aqui colocando para funcionar. E também a partir do momento que eu começo a ter mais interação com o cliente, começo a entregar mais, etc., eu vejo a oportunidade e eu vou ter também o esforço de fazer a plataforma. E eu acho que é legal que fique de mensagem também para quem está ouvindo. Vou até usar uma outra frase que já usaram aqui, o calma e respira, porque você não vai nascer um full bank do dia para a noite, né? Você vai construir aos poucos. Talvez seja importante ter clareza que você não vai ser, né? Exato. Não vai. Eu falo às vezes com o pessoal, eu falo assim... Teve uma pessoa que fui tomar uma cerveja uma vez e ela que falou, tô com uma ideia de fazer um negócio, tá? Eu quero fazer esse daqui, só que melhor. E aí ele tá falando
Nem era um banco, assim, mas era uma corretora de cripto. Aí eu falei, cara, você tá vendo cada botãozinho desse aqui? Cada botãozinho que você tá vendo aqui, cara, é um produto, tem um monte de gente fazendo isso aí, cara. Não é... Fazer isso aqui melhor. Exato, você não vai... Cara, isso não é... Vamos tomar uma cerveja e pensa melhor sobre isso. Exatamente. Aí, cara. É muita coisa conectada. Então, quando vocês têm essa visão de ser mais dono do processo, colocar mais coisas para dentro de casa, você tem que criar mais estruturas para dar suporte para tudo isso. Então, se eu quero garantir a excelência no nível de serviço, no atendimento, no produto, etc., eu vou ter mais demanda, né? Então, realmente precisa de uma certa parcimônia aí para ir construindo. E vai construir aos poucos, né? Não vou virar do dia para a noite, por mais que eu internalize tudo e falar, vou mudar minha estrutura, vou triplicar a minha estrutura porque eu quero fazer um monte de coisa. Não, a gente vai fazer paulatinamente para ter certeza de que o negócio é sustentável. Muito bom. Queria agradecer a participação e também a abertura para contar do case, dar detalhes, porque realmente fico muito feliz quando chega no final e são informações que a gente não encontraria em outro lugar. Legal. Então, mais um episódio excelente. Quero agradecer a nossa audiência. Esse foi mais um episódio do Verticalizando Gigantes com os bastidores da fintechização no Brasil. Se vocês quiserem passar por esse processo sem tanta dor de cabeça, precisar de uma mão na parte da tecnologia, entender como é que a estrutura de vocês pode ser acelerada com um player, recomendo fortemente falar com o time da Arim, tá todos os contatos aqui na descrição. Agradeço vocês novamente, obrigado, Tício, mais um episódio. Mais um episódio pra conta. Obrigado, pessoal, até mais. Obrigado. Tchau, tchau.